Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 84. E na nossa aula 84 nós estaremos estudando os sólidos geométricos. Passamos pelos polígonos e agora vamos passar para a parte dos sólidos geométricos. Estaremos falando de 3 dimensões. Antes nós estávamos falando de apenas 2, agora vamos passar para 3 dimensões. E o objetivo proposto para essa aula vai ser identificar os elementos que distinguem ou diferem, qual a diferença, que distingue então um sólido geométrico do outro, qual que é a diferença de um sólido para outro. E perceber que algumas construções e formatos presentes que estão na natureza lembram figuras geométricas, não só na natureza, como também no nosso entorno, prédios, muros e tudo mais, postes. Então, essas aqui podem ser classificadas ou tendo um olhar aí para sólidos geométricos. Alguns objetos e construções e também elementos da natureza, eles têm aí o formato que lembram um sólido geométrico. Então, esse aqui na matemática, eles são chamados aqui, em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional não oca, ou seja, o sólido geométrico ele não pode ser oco, ele é uma figura maciça. Alguns sólidos geométricos, vamos ver alguns deles aqui. Então aqui tem alguns exemplos que a gente consegue verificar. A boia aqui na natureza, aí nós temos o cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo, o cilindro. Aqui uma figura um pouquinho mais trabalhada ali, que quase lembra ali uma pirâmide, ela tem um formato que lembra uma pirâmide. Aqui nós temos uma figura que é um prisma, esse é o nome dele, aqui é um prisma, tá? A boia aqui, ele é uma figura arredondada, tá? Ele é vazado, ele tem um furo no meio, então quase que não é um sólido geométrico. Vamos para os corpos redondos, então a gente pode separar elas. Nós tínhamos essas figuras e dessas aqui, quais que seriam corpos redondos. Então, corpos redondos, nós temos a esfera, nós temos a boia aqui, nós temos o cone e também um cilindro. Todo corpo redondo é aquela figura geométrica, aquele sólido, que ele tem uma parte que é arredondada. Se ele tiver uma parte arredondada, uma parte curva, ele vai ser classificado como um sólido geométrico. E aí nós temos os poliedros. Os poliedros, ao contrário dos corpos redondos, não tem nenhuma parte arredondada. Todas as partes vão ser planas. Se a parte não é arredondada, né, ela vai ser uma parte plana. E daquela que nós tínhamos antes, a quais que nós vamos separar aí como poliedros. A pirâmide, paralelepípedo, cubo e esse prisma ali de base pentagonal. Nome diferente, né? Mas o nome dele seria um prisma de base pentagonal. Então esses aqui são poliedros. Os prismas, vamos falar um pouquinho mais aí sobre os prismas. Então os prismas, existe o prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, o prisma de base pentagonal. Não são só esses, existem mais prismas. Existem prismas de base hexagonal, octogonal, vários tipos de prisma, tá? Então seriam infinitas formas aí de prismas. E aí nós temos o cubo, o paralelepípedo aí, que também são prismas. Vejam só, o prisma, o que é bem importante saber nele, que ele vai ter duas bases, uma inferior e outra superior, e elas têm que ser iguais, mesma proporção, mesmo tamanho na realidade. Então, se aqui eu tenho um prisma de base triangular, em cima é triangular também. A base é um quadrado, em cima na tampa, digamos assim, é um quadrado. Se aqui é um pentágono, 5 lados, pentágono 5, então ele vai ter 5 lados. A figura que está embaixo é igual à figura de cima. A mesma coisa vai acontecer no cubo e no paralelepípedo. No cubo é um quadrado embaixo, um quadrado em cima, um retângulo embaixo e um retângulo em cima no paralelepípedo. Já as pirâmides, as que nós temos aqui como exemplo, a pirâmide triangular,
a pirâmide quadrangular, a pirâmide pentagonal e a pirâmide hexagonal. Também podíamos chamar de pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Não tem problema não, pode chamar assim. E a pirâmide, ela vai afinando e termina tudo em um mesmo ponto, em um mesmo vértice. Enquanto lá no prisma, a gente olha o prisma lá, ó, o prisma, as bases eram iguais, aqui na pirâmide eu tenho a base e em cima eu tenho uma parte pontiaguda, que é um vértice. Então ela vai indo até terminar no vértice. Essa aqui é a grande diferença entre o prisma e a pirâmide, ok? Mas a gente ainda tem outros tipos de poliedros que não são prismas e nem pirâmides. Então, nem todo poliedro ou é prisma ou é pirâmide. Tem outros tipos também, que são alguns poliedros especiais, que são esses aqui, ó. Não é um prisma e nem é uma pirâmide, é como se tivesse uma pirâmide em cima da outra, tá? Esse aqui é um octaedro, onde todas as faces, todos os lados, são triângulos equiláteros. Triângulos que todos os lados são iguais. Então, um octaedro. Nós temos o dodecaedro, ele tem 12 lados, o octaedro ele tinha 8, o dodecaedro ele tem 12 lados e todos os lados do dodecaedro são formados por uma mesma figura, que é um pentágono. E já o icosaedro, é uma figura já diferente, assim, para desenhar e visualizar ela, o icosaedro ele vai ter 20 lados que são triângulos equiláteros. Então, ele é formado por 20 triângulos equiláteros. Nenhum deles aqui é pirâmide ou prisma. São aí alguns poliedros especiais, ok? Vamos para os corpos redondos agora, que não são poliedros, que são aqueles que a gente já falou, que tem a parte arredondada. Então, alguns corpos redondos recebem nome especial também, que é o cilindro. O cilindro ele tem bases iguais, ok? Então, parte de baixo e parte de cima são iguais. O cone relembra sim uma pirâmide, onde ele vai afunilando até chegar num único ponto. Então, ele afunila, lembrando ali um vértice. E nós temos a esfera, como se fosse uma bola. Então, ela é toda arredondada. Já o cilindro não é todo arredondado. Eu tenho a parte de cima que é plana, a parte de baixo que é plana. O cone eu tenho a parte de baixo que é plana. Já a esfera não, ela é toda arredondada, ok? Então, esses são alguns especiais: cilindro, cone e também a esfera. Vamos falar um pouco do cilindro. O cilindro ele tem duas bases, uma base inferior e uma base superior. E a superfície lateral, a parte que compõe o lado dele, é arredondado, não é plano não. Então, essa é a superfície. E se a gente planificar ele, é como se eu cortasse as partes de cima e de baixo, passasse a tesoura aqui na lateral e abrisse, planificado, ele ficaria assim, ó. Ele teria dois círculos e um retângulo. Esse retângulo que formaria a parte de lado. Porque se eu for entortando ele e pegar e unir, o que vai acontecer? Vai formar a parte lateral curva dele. Então, esta aqui é a planificação do nosso cilindro. E aqui nós temos o cone, ele vai ter uma base também e ele vai ter essa superfície não lateral. Se a gente planificar o cone, recortar essa parte de baixo, ele vai ficar assim, ó, um segmento circular, um setor circular, melhor dizendo, não segmento, setor, esse é o nome correto, um setor circular, e ali nós vamos ter um círculo. Então, se eu pegar e dobrar ele, ele forma essa parte lateral, essa superfície lateral do cone. Então, assim que seria o nosso cone planificado, tá? Vai ter um vértice também, né? Pontinho que está lá em cima, planificação lá está. Então, vamos classificar aqui nesse exercício os sólidos geométricos em poliedro ou corpo redondo. Questão bem tranquila. Se tiver uma parte arredondada, vai ser um corpo redondo. Se todas as superfícies forem planas, é um poliedro. Então vamos lá. O primeiro, um corpo redondo. Lembra de uma bacia esse daqui? Então ele é arredondado, corpo redondo. Este aqui, essa pirâmide, não tem nenhuma superfície arredondada. Então vai ser um poliedro, nossa pirâmide. Nosso outro corpo redondo está aqui, ó, no cilindro. A
parte lateral dele é arredondada, então é um corpo redondo. O nosso poliedro, a pirâmide que a gente já falou, todas as faces são planas. E no último aqui é um prisma de base hexagonal. Então a base tem 6 lados e esse prisma aqui ele tem todas as faces, todas as superfícies dele plana. Então ele vai ser um poliedro, ok? Então encerramos aqui essa nossa aula sobre poliedros e corpos redondos, esse estudo dos sólidos geométricos. Espero que tenham gostado, compreendido. Qualquer coisa, dá uma olhadinha no material e principalmente fazer as atividades propostas, porque elas ajudam muito vocês a compreender o conteúdo e a entender cada vez mais, e vocês podem testar o conhecimento de vocês das aulas. Agradeço mais uma vez a participação de todos e até a próxima aula.